Em setembro de 1991, um casal de alpinistas alemães fazia trilha nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália, quando fizeram uma descoberta acidental que mudaria a história da arqueologia para sempre. A cerca de 3.200 metros de altitude, entre geleiras derretidas pelo verão incomum daquele ano, eles avistaram o que pareciam ser restos humanos emergindo do gelo. Inicialmente pensaram que fosse o corpo de um alpinista desaparecido há poucos anos, mas o que estava parcialmente enterrado ali era algo muito mais antigo e muito mais enigmático. Tratava-se de um cadáver perfeitamente preservado de um homem que viveu por volta de 3.300 anos, mais de 5.000 anos atrás. Rapidamente, a múmia foi resgatada, estudada e enviada para um laboratório. Foi então que o mundo conheceu Ötzi, o Homem de Gelo, uma relíquia arqueológica intacta, com pele, órgãos, roupas e até comida no estômago. Um milagre científico. Mas, conforme os anos passaram e as pesquisas evoluíram, o que parecia uma descoberta apenas científica começou a tomar contornos estranhos, obscuros e até mortais. Porque os envolvidos diretamente com Ötzi começaram a morrer, não de causas naturais, não de velhice, mas em acidentes bizarros, quedas, doenças fulminantes e situações inexplicáveis. Assim nasceu o que muitos passaram a chamar de A Maldição de Ötzi. Ötzi morreu com cerca de 45 anos, uma idade avançada para os padrões do Neolítico. Pesava em torno de 50 quilos e media 1,65 metro. Foi encontrado com vestes de couro, capa de grama trançada, botas complexas e uma bolsa com cogumelos medicinais. Carregava ainda um machado de cobre, facas de pedra, um arco inacabado, flechas e ferramentas de reparo. Seu corpo revelou dezenas de tatuagens feitas com carvão vegetal inserido sob a pele em pontos específicos, o que levou especialistas a acreditarem que Ötzi praticava uma forma primitiva de acupuntura ou medicina xamânica. Mas o mais impressionante foram as pistas sobre sua morte. Por décadas, acreditou-se que ele morrera de frio, pego por uma tempestade. No entanto, exames de tomografia revelaram algo mais sombrio: uma ponta de flecha alojada em seu ombro esquerdo, perfurando uma artéria. Ele foi assassinado. A ferida indicava uma emboscada. Além disso, havia sinais de trauma na cabeça, indicando que após ser alvejado, ele ainda teria sido golpeado mortalmente. Mas por quem? E por quê? A morte violenta de Ötzi, combinada com os itens ritualísticos em sua posse e a localização isolada de seu corpo, levou muitos a especularem que ele era mais do que um simples caçador. Alguns acreditam que ele era um xamã, um líder espiritual ou mesmo um iniciado de uma tradição antiga e esquecida. Outros, que ele carregava consigo um objeto ou conhecimento sagrado e foi morto para que esse segredo fosse enterrado com ele. E é nesse ponto que a maldição começa a ganhar forma. O primeiro morto foi Helmut Simon, o homem que descobriu Ötzi. Em 2004, Simon saiu para uma trilha nas montanhas e desapareceu misteriosamente. Seu corpo foi encontrado dias depois, a centenas de metros de onde deveria estar, após cair de um penhasco. Coincidência? Talvez. Mas as mortes continuaram. Poucos meses após Simon, morreu Dieter Warnecke, o chefe da equipe de resgate que encontrara seu corpo. Teve um ataque cardíaco fulminante, aos 45 anos. Depois foi a vez de Rainer Henn, o médico que realizou a autópsia inicial em Ötzi. Morreu em um acidente de carro a caminho de uma conferência onde falaria sobre a múmia. Outro envolvido, Kurt Fritz, guia de montanha que ajudou no resgate, morreu soterrado por uma avalanche em uma área que ele conhecia perfeitamente. Também há o caso de Konrad Spindler, o arqueólogo principal que liderou os estudos iniciais. Anos depois contraiu uma doença degenerativa misteriosa, que rapidamente o debilitou até a morte. Ao todo, pelo menos 7 mortes ligadas diretamente a Ötzi foram registradas nas 2 primeiras décadas após a descoberta. A ciência, é claro, descarta qualquer maldição.
Mas o padrão de mortes violentas, repentinas ou estranhas chamou a atenção até da imprensa tradicional. Alguns tentaram comparar com a maldição do faraó associada à tumba de Tutankhamon. Outros preferiram atribuir os eventos a puro azar. Mas há quem veja algo mais profundo, um padrão, um aviso. Dentro do campo das hipóteses alternativas, uma teoria diz que Ötzi não era apenas um xamã, mas o último guardião de um conhecimento perdido da humanidade, talvez de origem pré-diluviana. As tatuagens no seu corpo não eram apenas medicinais, mas marcas de proteção ou mapas para um saber oculto. Sua morte, portanto, teria sido um assassinato ritual para selar esse conhecimento. A presença de itens como o machado de cobre, extremamente avançado para a época, e os cogumelos medicinais indicam um domínio sobre técnicas que só seriam redescobertas milhares de anos depois. Outra teoria fala de conexões genéticas. Em 2012, exames de DNA de Ötzi revelaram traços genéticos inesperados, incluindo uma ligação com grupos populacionais encontrados hoje em regiões da Sardenha e do Oriente Médio. Mais intrigante ainda foi a identificação de genes relacionados à intolerância à lactose, predisposição a doenças cardíacas e uma cepa rara de Helicobacter pylori, uma bactéria que afeta o estômago. Como ele foi portador de tantas condições que só hoje compreendemos? Estaria ali no corpo de Ötzi um código biológico deixado como registro? Um modelo ancestral da biologia humana? O local onde Ötzi foi encontrado também intriga os estudiosos. A linha exata da fronteira entre Áustria e Itália foi determinada após uma disputa legal. Mas o local em si era conhecido por antigos moradores como uma região de mau presságio, evitada por pastores locais. Algumas lendas falavam de homens de pedra que vigiavam as montanhas, espíritos antigos que puniam os que profanassem seu território. Em escavações próximas, foram encontrados altares de pedra, restos de fogo ritualístico e ossos de animais dispostos em padrões circulares, indicando que a área tinha importância espiritual mesmo milênios atrás. Em análises mais recentes, cientistas descobriram traços de sangue de 4 pessoas diferentes na faca de Ötzi. Isso levanta uma possibilidade ainda mais sinistra. Ele pode ter matado ou ferido outras pessoas antes de ser assassinado. Teria ele fugido após um conflito tribal? Teria sido parte de um sacrifício ritual? Ou estaria carregando algo que precisava ser protegido a qualquer custo? E então vem o último elemento perturbador. Um estudo de 2023 revelou que o DNA mitocondrial de Ötzi tem incompatibilidades com as linhagens atuais da Europa, como se ele fosse parte de uma subespécie humana que não deixou descendentes. Isso levou alguns teóricos a sugerirem que Ötzi pertencia a um grupo separado de humanos, talvez descendentes de uma civilização anterior ao dilúvio, cujos vestígios estão sendo gradualmente revelados através de descobertas arqueológicas, como Göbekli Tepe Derinkuyu e as pirâmides submersas de Yonaguni. Seja como for, a figura de Ötzi transcende a arqueologia. Ele se tornou um enigma, um alerta, um elo perdido entre o passado e o presente que desafia tudo o que pensamos saber sobre nossa história. Talvez o verdadeiro motivo de sua maldição seja simples. Ele não queria ser encontrado. Seu descanso foi perturbado. E como em tantas culturas antigas, há consequências para quem quebra o selo de um túmulo sagrado. Hoje, o corpo de Ötzi está em exibição no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, em Bolzano, Itália, em uma câmara climatizada que simula as condições perfeitas para preservá-lo. Visitantes o observam através de um vidro, maravilhados. Mas poucos sabem dos detalhes sombrios que envolvem essa figura congelada no tempo. O que mais ele pode nos ensinar? O que mais pode estar escondido sob o gelo, esperando para ser revelado? E estaremos preparados para as respostas?